Oi, eu sou Grace, tenho 52 anos e esse é o Pode Pratear. Aqui falamos de maturidade, comportamento e os novos jeitos de viver a longevidade em um mundo que está mudando depressa demais. Hoje a conversa é especialmente provocadora. A humanidade está vivendo uma virada histórica. Pela primeira vez, a pirâmide etária está se invertendo. Estão nascendo menos bebês e nós estamos vivendo mais. E isso muda absolutamente tudo, das relações familiares ao trabalho, do consumo à cultura. Para nos ajudar a entender este cenário e olhar para frente com mais clareza, eu recebo hoje no Pode Pratear um dos nomes mais influentes do futurismo no Brasil e na América Latina. A minha prima querida Daniela Kleiman, especialista em comportamento, tendências e futuros possíveis. Dani, prazer te receber aqui no Pode Pratear. Prazer meu, prima. Muito bom. Finalmente conseguimos um papo. Muito bom. Dani, quero começar de cara te perguntando o que é futurismo, que eu acho que muita gente deve te perguntar. Boa. Todo mundo pergunta, porque até pouco tempo atrás nem meus pais conseguiam entender exatamente o que eu faço. Mas, basicamente, o que a gente faz sendo um futurista? Não tem nada a ver com adivinhação, não tem nada a ver com chutar as coisas que vão acontecer, não tem nada a ver com bolas de cristal. Basicamente, o que a gente faz é... Eu trabalho com dois tipos de futuro diferente, né? Dois tempos de futuro diferente. Então, eu olho para um futuro que a gente chama de curto prazo. Para quem trabalha com futurismo de 0 a 5 anos, é um curto prazo. E ele é totalmente baseado no comportamento das pessoas. Então, o que a gente faz é a gente tem uma série de metodologias que ajudam a gente a entender como as pessoas estão se comportando, o que deve mudar, quais são os novos desejos, medos, ansiedades. Enfim, tudo que vai emergir de novos comportamentos e, obviamente, como isso vai mudar coisas muito próximas. Esse futuro próximo ele serve muito para ajudar, por exemplo, marcas, empresas, indústrias, que é o que eu acabo fazendo bastante, a fazer inovação, a criar novos produtos, novos serviços, jornada de consumidor, ou realmente entender a nossa sociedade, né? Entender para onde as coisas estão começando a caminhar. E aí tem um outro futuro mais a longo prazo, que é o futurismo. Esse eu fui lá para Israel estudar, porque justamente é o melhor, o país mais avançado do mundo em tecnologia. Então, um futuro de 5 a 50 anos, que é esse mais longo prazo, ele é totalmente baseado em tecnologias. Quais são as tecnologias que existem hoje, como elas devem evoluir, quais são as novas tecnologias que devem surgir, e aí, obviamente, como essas tecnologias vão influenciar no comportamento das pessoas e em todos os mercados também. Então, o que eu faço hoje, eu tenho uma consultoria, uma empresa, que ajuda as empresas a entenderem o que vai mudar no mercado delas e no mundo delas, ou seja, o que vai mudar da porta para fora, tanto no comportamento quanto na tecnologia, cruzando essas duas coisas, que aí, obviamente, tem a ver com as empresas do lado de dentro, né? Isso tem a ver com estratégias, tem a ver com tendências, tem a ver com criação de novos produtos ou serviços. Então, basicamente, a gente estar pronto para o futuro, a gente saber o que deve mudar antes daquilo acontecer e já traçar quais são essas estratégias. E, obviamente, isso me ajuda também a entender a sociedade, novos comportamentos, as gerações, né? Tudo isso vem realmente dessas mudanças todas que a gente vai observando. Então, é isso. É basicamente essa história, assim, né? Eu faço essas consultorias, eu faço as palestras, mas sempre olhando para pessoas e tecnologias e combinando esses dois tempos de futuro, vai. E quais são esses sinais exatamente? Quando você fala, eu observo as pessoas, o comportamento, exatamente quais sinais você observa, você estuda para poder vislumbrar esse futuro? A pergunta é absolutamente impossível, porque cada assunto tem sinais diferentes, e são 1 bilhão deles no dia a dia. Mas o que eu falo é que todo mundo... Isso é uma coisa que me perguntam bastante também. Eu posso trabalhar com isso? Como é que eu faço para trabalhar com isso? Eu digo que isso é menos metodológico. A gente nem tem tantos livros, nem tantas bases metodológicas para entrar no futurismo, né? Eu fiz pós-graduação em co-hunting, que é essa pesquisa de tendências em Barcelona. Não tem nada quase no Brasil, tem pouca coisa. Então, eu fiz uma em Barcelona. Depois, eu fui lá para Israel fazer meu outro mestrado, né, em tecnologia. Então, realmente foi uma combinação aí que eu tive a oportunidade de fazer. Mas não tem tantas coisas assim que a gente pode estudar, não tem tantos livros. Mas o que eu digo que o mais importante é a gente aprender a captar, tem essa sensibilidade de captar essas coisas no dia a dia. Porque é assim que a gente aprende e absorve os sinais. Então, eu falo assim, se eu vou num show, por exemplo... Eu tô no show, vou lá, eu quero ver aquele artista que ele tá tocando, legal, quero ir, vou lá, me interesso. Mas eu fico com um olho no palco e um olho em
todo o resto, né? Então eu fico olhando ali o artista de um lado, mas eu fico olhando quem são as pessoas que estão lá, qual é o perfil que elas estão, o que elas estão usando? Elas estão usando tênis, que marca de tênis? Elas estão bebendo ou não estão bebendo? Elas estão fumando? Estão fumando o quê? Não estão fumando? Elas têm celular? Não têm celular? Elas estão usando? Não estão usando? Estão usando para quê? Então, assim, é o tempo inteiro, literalmente, meu dia a dia é o tempo inteirinho, eu observando e guardando essas informações. E eu falo que uma hora elas fazem sinapse, elas se juntam e é daí que nasce uma tendência, e é daí que nasce um movimento que a gente vai ver, e é daí que nasce uma coisa interessante para uma empresa fazer, uma marca criar. É exatamente dessas sinapses. Então, basicamente, dá para trabalhar com isso? Dá. É você aprender a identificar essas coisas que saltam, né, e que são interessantes da gente olhar, que esses são o tal dos sinais, e fazer essas sinapses, essas combinações. Você combina alguma coisa que você viu com muitas coisas que você leu, com coisas que alguém postou, com alguma coisa que você viu em outro lugar, com viagens, né? Eu acabo fazendo muitas viagens para conseguir ver coisas que são além do meu dia a dia também. Então, eu acho que é uma coisa muito que você experiencia. O futuro é algo que você conecta sinais do presente e forma o futuro. Ele não é uma mágica, né? Ele realmente é uma construção. Então, é por aí, mais ou menos, os sinais. Não é uma mística, não, mas é um treino, né? Eu falo, meu cérebro já funciona assim. Eu, basicamente, estou o tempo inteiro olhando e conectando essas coisas e acho que todo mundo que trabalha com isso acaba fazendo isso um pouquinho também. Dan, você falou aí das suas viagens. Você tem um projeto muito legal de morar em outros países também para olhar para esses sinais. Para outras sociedades, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. Porque eu acho que a gente começou na pandemia, né? Que a gente ficou todo mundo remoto. Então eu falei, gente, será que eu vou fazer isso? Eu vou ver como o resto do mundo está lidando com esse assunto, né? Foi bem interessante. Fez mais de 2.000 testes de Covid. Passei por todos eles possíveis, impossíveis. Assim, aviões vazios, só tinha eu. Primeiro voo a pousar em Singapura depois do Covid, com milhões de aplicativos que se traqueavam, que você tinha que dar check-in onde você entrava, ou na Dinamarca, que te davam os testes, você tinha que fazer um teste antes de entrar em cada museu, em cada restaurante, eles davam um teste de graça, era uma loucura, assim, te mandava o resultado pelo aplicativo, enfim. Então, começou com esse meu interesse e depois, obviamente, ele tem essa vontade de morar pelo menos um mês em países diferentes, né? A minha base é Brasil e tal, mas eu sempre planejo essas viagens ao longo do ano para poder realmente vivenciar isso. É porque as tendências estão no dia a dia. Quando a gente lê relatório de tendência, eu, por exemplo, que trabalho com isso, eu nem leio relatório de tendência, eu não consumo eles, porque eles são estáticos e básicos, e obviamente eles não vão funcionar para o brasileiro, né? Eles têm que ser adaptados. E aquilo ali é uma pasteurização do que é um futuro, né? Então, quando você vai lá, vive o dia a dia e realmente vê as coisas, que você começa a entender onde está. Tem que estar no supermercado do dia a dia, no transporte público que você pega, na saída da escola das pessoas, é ali que elas estão. Então, foi essa a minha ideia, foi tentar realmente viver como uma pessoa daqueles lugares, onde eu pudesse, pelo tempo que eu pudesse, para poder pegar e entender essas tendências diferentes, cases, benchmarkings incríveis que eu consigo ver no meu dia a dia e trazer para os clientes no Brasil, né? Me ajudar com conteúdo, me ajudar realmente a enxergar para onde as coisas estão indo. Então, eu vou fazendo algumas seleções. O ano passado foi o ano da China, né? Para mim, eu tenho certeza que daqui para frente a gente só vai falar de China. Então, ano passado eu escolhi ficar e ir para a China, fiquei 6 meses lá, consegui fazer quase que o país inteiro, vivendo muito tempo em diversas cidades, interior da China. E, bom, a minha conclusão não podia ser diferente, né? A gente foi vendido uma China 100% diferente do que ela é. E tenho certeza que a gente vai, daqui para frente, só falar de cases chineses e estudar bastante isso. Então, isso me ajuda a ter a vantagem também, sair na frente, entender o que vai acontecer primeiro e já trazer para os meus clientes esse tipo de informação, né? Então, sim, essa foi minha vontade, assim, conseguir realmente ir além do nosso dia a dia, das informações que chegavam até a gente, né? Muito legal. Eu me lembro que você me contou que já não é mais made in China, agora é create by China, né? 100%, já mudou totalmente. E eu acho que é legal esse tipo de olhar, principalmente para o seu tema também de longevidade, porque tem outros países que fazem isso infinitamente melhor que a gente, né? Que o Brasil. Então, sei lá, as Blue Zones, por exemplo, são lugares interessantes. Sim, e tem outras... um documentário, inclusive. Exato. E tem práticas incríveis, né? Na China, por exemplo, pensa, o pessoal se aposenta com 60 anos, né? Tem alguns até com 55. Então, a partir da cidade, não tem nada para fazer. O dia inteiro, eles não têm nada para fazer. Então, você chega, eles jantam, todos os senhores, assim, 5:30 da tarde, 6, janta. E aí, depois vocês vão pra rua, porque as casas são meio pequenas também e tudo mais. E aí, eles vão pra rua e ficam todos na rua. E fazendo exercício, dançando, jogando mahjong, jogando badminton no meio da rua, da avenida que fecharam as lojas já. Então, fazendo caminhadas. Então, você fica imaginando, assim, tem milhões de lições de longevidade, de comunidade, né, que impulsionam todo esse movimento acontecer. Então, a gente tem tanta coisa para aprender. E não necessariamente é uma mega Uber
blaster, tecnologia. É simplesmente uma prática que tem uma comunidade inteira que sai na rua para dançar juntos e isso faz com que eles vivam muito mais anos, por exemplo, com uma qualidade de vida melhor, sem estar isolado, sem dar custo para o governo, sem morrer sozinho em casa. Então, assim, eu gosto desse tipo de case, desse tipo de exemplo, sabe? Não, eu vi um app que tem... Eu sei que na maioria das vezes é sempre isso, né? Uma tecnologia revolucionária que não tem aqui. Não, gente, vamos falar das coisas mais simples que a gente pode trazer para cá, né? Eu acho que isso é mais interessante. Ô Dani, aí você falou dessa longevidade, né? Por exemplo, dando exemplo da China aí. Eu já tinha visto isso também, que os mais maduros, os idosos, eles saem na rua para dançar, eles dançam juntos em praças, né? Em todas e as os cidades. Japoneses também praticam, né, lutas e tai chi chuan, enfim, coisas fora de casa. Qual que é a lição que os orientais, né, poderiam dar para o Brasil, né? Porque o que eu vejo aqui é que os nossos idosos estão muito em casa, muitos não sabem mexer, muitos estão assim alienados, quer dizer, eu vejo assim gente que não consegue mexer em aplicativo de banco, não consegue pegar um táxi, porque hoje tudo está no celular. Como é que a gente pode virar esse jogo aqui no Brasil? Não sei, como é que você olha isso? Acho que tem uma coisa de cultura bem forte também, né? Lá tem dois lados. Tem um lado onde, por exemplo, no Japão tem uma solidão gigantesca, né? Um dos maiores níveis do mundo, então o pessoal sai de casa e deixa os senhores ali. Mas isso obriga também que eles sejam muito mais ativos e muito mais participativos e que eles se cuidem, né, ao mesmo tempo. Então, se cuidar faz com que eles andem, com que eles saiam, com que eles façam exercício, peguem o transporte público, que eles tenham que usar os apps. Na China aconteceu um pouco uma coisa meio forçada, eles foram meio que obrigados, né? Saíram do campo e foram obrigados a entrar já no mundo dos aplicativos. Lá, uma curiosidade interessante é que a China não passou pelo cartão de crédito, por exemplo. Eles saíram do dinheiro em papel direto celular, para um aplicativo, né, que faz pagamentos. Hoje eles têm alguns, mas o primeiro foi o WeChat. Então, eles foram obrigados a aprender. Senão, eles ficavam 100% fora de qualquer modelo de compra. Então, não sei se os métodos são os mais ideais de todos esses que eu estou comentando, mas de alguma maneira obrigou eles a caírem para dentro, né? Eu acho que a nossa comunidade latina é diferente, né? A gente tem uma cultura diferente, a gente tem um olhar para esse tema diferente. Então, eu acho que realmente, às vezes, é mais importante que a gente faça essas coisas acontecerem para que, depois que acontece aquela coisa ruim do choque de ter que entrar, eles estejam dentro, do que a gente ficar poupando e falar, eu faço para você, eu te ajudo aqui. E a gente tem uma questão de segurança também, né? Pensa lá, o pessoal faz o que quiser, não vai acontecer nada. Aqui, qualquer idoso sai na rua, você vai ser assaltado, enfim. Sim. Então, eu acho que esse talvez seja o meu maior ponto. Assim, acho que a questão da segurança faz com que eles, obviamente, não vão sair à noite para dançar, para fazer qualquer coisa. Ou nem vão sair à noite, né? Então, pegar um transporte público, nem os jovens estão saindo à noite mais, né? Muita gente nem quer mais sair à noite. Então, eu acho que essa questão da segurança também, e as políticas de governo, que também não existem, eu acho que tudo isso impulsionaria uma longevidade mais saudável. É que a gente... Aqui a água vai começar a bater na bunda agora, né? Porque a gente está começando a inverter a pirâmide no Brasil. A gente relativamente é um país jovem. Mas lá, nesses países que já são países muito mais velhos há muito mais tempo, eles já estão pensando em políticas totalmente diferentes, né? Então, Singapura, por exemplo, ele premia e paga o filho para ir morar próximo do pai mais velho, né? Sim. Do pai e da mãe mais velha. Porque eles já entenderam que é mais barato para ele pagar essa mudança para a família estar mais próxima, para um cuidar do outro, do que pagar o plano de saúde público e tal, que dá muito menos gasto. Então, a gente ainda não tem essa maturidade no Brasil, né? A gente vai precisar alcançar, vai precisar chegar nela. Mas é isso, eu acho que ver essas lições já nos ajuda como desenhar, porque a nossa sorte é que a gente está sendo um dos últimos países a entrar nessa maturidade muito expandida, nessa virada na pirâmide, né? Sim. Então, devemos seguir os exemplos. Mas aqui, né? Aqui é Brasil. Aqui é Brasil, meu Brasil brasileiro. Bom, aí você falou aí da inversão da pirâmide etária. Aqui no Brasil, né, a gente tem começado a experimentar uma longevidade, né? A gente já vê pessoas vivendo até os 80, 90, 100 anos. E para dar uma dimensão dessa virada, mais ou menos na década de 40, mais ou menos a expectativa de vida do brasileiro era de cerca de 43 anos. E hoje, 73 anos, um aumento de 30 anos em poucas décadas, né? E você mesmo postou outro dia que as projeções indicam que em 2050 haverá mais pessoas, 65 mais, do que bebês. Quando você olha para esse cenário de inversão de pirâmide, o que ele representa economicamente e socialmente e que tipo de mundo, de Brasil ou de mundo, começa a se desenhar?
De novo, acho que a gente aqui não tem surpresa, muita gente vai olhar para a Europa, vai ver o que está acontecendo lá, vai olhar para alguns países da Ásia que tem uma população mais terceira idade melhor idade do que jovens, e ver o que está acontecendo e já ver essas consequências de tentar importar modelos bons para cá. Mas eu acho que assim, se a gente começar a falar um pouquinho de dia a dia, obviamente a gente vai ter uma questão enorme para se preocupar de previdência, né? Porque a gente não vai ter contribuintes suficientes para bancar a quantidade de pessoas aposentadas, né? Ou que não estão mais trabalhando por causa de idade. Então, provavelmente vão forçar para a gente ter uma aposentadoria mais tardia ainda. Combinando isso com o mundo do trabalho, que deve mudar bastante daqui para frente, onde a gente provavelmente não vai ter, né? Como esse pessoal teve uma carreira longa na mesma empresa, e talvez um único trabalho não seja mais suficiente para bancar a vida das pessoas daqui para frente. Sim. Então, imagina que uma pessoa mais velha vai ter que fazer vários trabalhos simultaneamente, ao mesmo tempo, enfim, vai onerar bastante. E aí eu falo um exemplo interessante, né? Se antes a gente achava que dava, né? Então, pensa, sei lá, pegar um exemplo do meu pai, por exemplo. Meu pai trabalhou 30, 40 anos na mesma empresa, foi subindo, começou desde baixo, foi subindo, lá chegou a diretoria e tudo mais. E ele conseguiu, durante a carreira dele, por exemplo, guardar, ter suas economias, guardar um certo dinheiro, ou comprar certos imóveis para conseguir. Na cabeça dele, ele falou assim, bom, se eu me aposentar com meus 60, 70, eu preciso ter dinheiro ali para conseguir viver bem mais uns 20 anos e tal. E tudo bem, fez uns imóveis, ganha uma renda de um do outro, ou fez aplicações que ajudam a manter isso, né? E as pessoas sempre pensavam assim, se eu economizar um certo valor, eu consigo me manter aqueles anos que eu não estou trabalhando com esse valor. Claro que quem é muito privilegiado, não é todo mundo, principalmente no Brasil, mas a gente está falando da melhor possibilidade que a gente tinha antes, Sim. que era essa, conseguir ter um trabalho, uma poupancinha ali para conseguir me manter. Um trabalho que você conseguisse ter manter meus anos sem trabalho, que sei lá, se eu me aposentar com 70, vou morrer, sei lá, com 80, 90, que é né, pelo que Sim. a gente está vendo pela média, Sim. era isso antes. Sim. Bacana, até é possível, acontece. E agora, a partir de agora, que as pessoas vão continuar se aposentando com 60, 65, mas ela vai falar, legal, preciso fazer uma poupancinha para viver até os 120, 130. Quero o dobro. O dobro. Vai ser absolutamente impossível você fazer essa poupancinha. Então, a grande questão é que não vai chegar, né? Não vai mais, as pessoas vão ser obrigadas a trabalhar por muito mais tempo e mesmo assim não vai chegar. Então, a gente vai precisar de reformas bem agressivas. De novo, outros países já estão olhando para isso, já estão pensando em como fazer isso, mas acho que o Brasil tem uma situação bem específica, que a gente não é a maioria classe média como a maioria dos países europeus, né? A gente é um país extremamente desigual, poucas pessoas ricas, uma imensa maioria pobre. E isso vai trazer um problema de uma desigualdade cada vez maior também, né? Então, é um assunto, assim, bem sério, que a gente vai precisar olhar. Eu acho que nos próximos 10 anos é onde a gente vai ver mais consequências, assim. Não acho que é tão rapidinho, não acho que é nos próximos 5, mas é um pouquinho mais para frente. Mas eu acho que esse é um dos maiores assuntos que a gente vai ter que lidar daqui para frente. E você já vê os governos, o Brasil olhando para isso, Dani? Eu não vejo muitos movimentos diferentes ainda. Enfim, acho que a gente ainda está, né, algumas pequenas mudanças, mas eu não acho que nada que vá resolver essa grande questão, assim, por enquanto, né? Então, é isso que eu falei, a gente está começando a entender o tamanho que isso vai virar. Um buraco. Mas a gente precisa tomar algumas atitudes rápidas, né? Bom, e aí você falou de trabalho, né? Que a gente vai ter que, talvez, né? As pessoas mais velhas precisam até ter outros trabalhos, né? Não consigam... Quer dizer, e aí eu fico me perguntando assim, que a gente vê um mercado de trabalho formal aí, né? Mundo corporativo com bastante etarismo. Quer dizer, eu vejo muitas reclamações, muita gente que faz 45, 50 anos é espirrado do mercado de trabalho. Como é que essas pessoas, como é que a gente vai conseguir lidar, né? Como é que a gente vai conseguir resolver, fechar essa conta aí, né? Eu acho que é isso que você falou, assim, são muitas mudanças sociais, né? Então, pensa, se você vai viver tanto tempo, o casamento vai fazer tanto sentido ainda? Eu sou feliz, sou casado com a minha esposa há 95 anos. Nossa. Mesma esposa aqui, ó, que somos felizes. Então, assim, você já começa a questionar se os relacionamentos como eles são hoje, se vai fazer sentido, se eu vou querer, né? Se a pessoa com quem eu me casei lá com 20 ainda é a pessoa ideal quando eu tiver 95, quando eu tiver 100 anos, ou não é? Enfim, ou não, será que a gente vai ter vários relacionamentos longos ao longo da vida, né? E aí, o que isso faz com os filhos? Vai ter filhos, né? Como isso acontece? Então, essa é uma coisa curiosa. E outra é justo o trabalho, né? Então,
essas coisas de carreira longa, nossa, eu não sei se alguém vai aguentar realmente trabalhar com a mesma coisa por 50, 60 anos, 70 anos, né? Talvez as pessoas queiram até mudar muito mais de área e elas entendam que elas têm essa flexibilidade. Isso, obviamente, impulsiona estudos muito mais tardios, né? Por isso que a gente fala do long life learning agora, né? Então, em vez da gente falar de estudar uma vez na vida lá no comecinho e trabalhar o resto dela, agora a gente vai pontuando muitos estudos ao longo da vida, não só mais para te atualizar na mesma coisa, mas para te abrir para outras possibilidades, para mudar de caminho, para mudar de profissão. Você é um exemplo disso, né? Vivo, tá aqui, mudando de profissão, né? No alto da sua bela... nem sei se meia-idade ou comer, ou pré-meia-idade, porque, né? Dependendo de quanto tempo você for viver, não tá nem na metade. Verdade. Então, é interessante, isso você já tá fazendo essa mudança. Pode ser que mais pra frente, daqui a 20 anos, você queira fazer outra coisa, né? Então, olha que interessante. Não quero mais fazer o Pode Pratear, um podcast. Agora eu quero fazer outra coisa. Então, é interessante isso, né? Você vai mudando. Então, eu acho que vai ter essa vontade de mudar. Então, as carreiras não vão ser mais lineares. A gente vai ver as pessoas, por vontade, fazendo essas mudanças. Mas, por outro lado, é isso também. Acho que quando a gente fala de mercado de trabalho, eu tenho visto bastante gente, né? Diretores, C-level, pessoas que eram no altíssimo nível e realmente elas falam bastante sobre essa questão de etarismo e tal. Eu sinto que tem mais a ver, por enquanto, aí uma opinião pessoal, tá? Pelo que eu escuto nas pesquisas que a gente faz, com as pessoas que a gente conversa sobre alguns assuntos, que tem um pouco mais a ver com ainda do que o número, a idade da pessoa, mas com a mentalidade dela, né? Então, com uma mentalidade que as coisas sempre foram feitas assim, então vamos continuar assim. Ou, cara, eu tô sem paciência para aprender coisas novas. Cara, já caminhei tanto a minha vida, tipo, não me enche de saco agora para eu começar a aprender novas coisas. Inteligência artificial. Não vem com essa. Eu tô há 2 dias de me aposentar, não me enche o saco também. Então, assim, tem a ver com essa mentalidade, mais do tipo... a pessoa quer fazer tudo como sempre fez e mais o mundo está mudando. Do que com números. Não é sobre o número, exatamente, o que é o que eu tenho escutado. O que é interessante, porque dá uma chance das pessoas todas falar. Eu só preciso me adaptar à novidade, eu só preciso me adaptar ao que está acontecendo. Sim. E aí eu consigo estar dentro, né? Eu consigo me encaixar. Isso sempre meio que foi assim, né? Quando você tinha uma profissão, quem fazia ali um estudo mais aprofundado, uma pós-graduação, doutorado, passava na frente. Pensa nessas novas tecnologias, talvez como coisas que estão ajudando a te ajudar a passar na frente, ou saber mais, ou estar totalmente atualizado, né? Eu acho que a gente não vai ter como escapar disso. Eu acho que sim, eu entendo, eu mesma... sou obrigada, tudo que aparece de novo eu tenho que saber, até porque as pessoas me perguntam, eu tenho que saber para comentar. Eu falo, não, pera, eu preciso primeiro estudar esse assunto, depois eu falo, dá um tempinho que eu preciso estudar. Eu também falo, nossa, mas é muita coisa, né, que eu tenho que aprender todos os dias. Mas eu não sei se eu vejo mais uma grande saída para isso. Eu acho que a gente vai ter que realmente falar, tá bom, então eu vou me atualizar constantemente. E não também como a gente fazia antes, que vou me atualizar agora, depois de 10 anos na profissão, vou me atualizar do que aconteceu nos últimos 10 anos. Agora você precisa se atualizar nos últimos 10 minutos, né? Literalmente isso. Quando você fala de AI, a cada dia tem uma infinidade de novas tecnologias aparecendo e novos mecanismos, e novas funções, e novos apps, e novos... Então, assim... É um momento que a gente está vivendo, né? Talvez em algum momento tudo isso se automatize e a gente não precisa fazer essas coisas, mas eu sinto que eu não sei se o etarismo é pelo número, essa é a minha dúvida, ou se é pela mentalidade que não está sendo atualizada. E aí gera esses crashes. E eu não estou nem discutindo quem é que tem razão, quem não tem, porque eu não gosto... A gente está tão polarizado que a gente polarizou gerações, né? Eu não gosto de polarizar, essa é melhor, essa é pior, essa é mimimi, essa não... Não é nada disso. Eu só acho que como o mercado de trabalho está se transformando, quem souber as regras desse novo mercado de trabalho vai se dar bem. Melhor. Então, não importa, não estou dizendo que uma idade tem mais chance e outra tem menos. É só uma idade tem mais disposição, talvez, porque tem mais energia, não tem conta para pagar, não tem 700 escolas para pagar, né? Você não está com a cabeça em outro lugar. Até porque talvez essa nova geração as novas gerações sejam nativos digitais, já né? nasceram assim. E eu, pelo menos, cresci analogicamente, né? Mapa, papel vegetal, exatamente. Reguinha do Brasil, adorava. Prova no mimeógrafo, não, né? Essa é velha. Essa aí não. Essa é muito velha para você. Essa aí é mais velha para mim, mas o resto, estamos lá. Então, realmente, nossa cabeça é isso. A gente aprendeu no analógico e teve que se enfiar no mercado de trabalho digital. É mais difícil? É. Sim.
É mais cansativo? É, óbvio. Existem vantagens, talvez, né, de aprendizado mais rápido? Sim, mas existem outros lados de vantagens, né? Uma parte socioemocional muito mais envolvida, experiências com pessoas mais envolvidas, saber liderar, ter a paciência emocional de se frustrar. Então, assim, tem vantagens dos dois lados. Se a gente souber usar essas vantagens, eu acho que está tudo bem. Acho que o jogo está claro, né? Sim. Mas eu acho que é isso. Eu acho que tem o recado de como a gente se salva desse, né, do que a gente acha que estamos tirando as pessoas 45 mais, 50 mais do mercado de trabalho, é a gente não se comportar como pessoas de 45, 50 mais, é a gente estar atualizado e serem ótimos profissionais com que a gente precisa que o mercado de trabalho pede hoje. Eu acho que é mais por aí, assim, né? Eu acho que assim como sempre pediram médicos com a melhor formação e o melhor ferramental possível, os outros mercados passaram a pedir isso também, né? Então, eu acho que é mais por aí, assim, sabe? Você tá falando aqui, eu tô lembrando um amigo meu, Mark Tawil, não sei se conhece, ele veio aqui também no Pode Pratear. Legal. E ele falou umas coisas interessantes. Entre elas, ele falou muito do que você falou aí. Ele falou, Grey, esses livros que você tá lendo aí, que a gente tá vendo aqui na sua estante, todos em breve vão estar desatualizados. Quer dizer, o cara que não atualizar o livro vai ficar para trás. E ele falou também da intergeracionalidade. Ele falou, você teria uma empresa com pessoas só de 20 anos? Não. Você teria uma empresa só com pessoas de 50? Não. Então, eu te pergunto, você acha que as marcas, as empresas, estão incentivando essa intergeracionalidade? Porque, assim, você está falando aí das pessoas se manterem atualizadas. Eu acho que tem muita gente buscando, correndo atrás. E mesmo assim não está conseguindo, né? Eu já vi gente falar que é barrado na entrevista. O RH já, o cara fala, tenho 45, o RH já nem continua, não vai para frente. Não sei, não quero botar muita lenha na fogueira disso, mas entender se realmente existe um incentivo à intergeracionalidade. Se você que roda muito pelas empresas e pelas marcas, você acha que você vê isso, esse movimento? Vou te responder, mas estava te olhando ali agora e vi ali o livro da Tati Graça. Oi, Tati. A Tati é uma amiga minha, conheci ela sendo minha cliente. E eu entrevistei o Will, que escreveu com maravilhosa. ela. Mas entrevista a Tati depois. A Tati começou como uma cliente minha, trabalhava na Mondelez, enfim, diretora lá. Depois a gente se tornou amigas e a gente conversa bastante. E ela é o perfeito exemplo disso. Ela saiu de lá, ficou um tempinho ali meio... E aí, o que vai acontecer na minha vida? O que eu faço? Quem me quer? Onde eu me enfio? Cara, e ela arrasou. Ela resolveu entrar ali no universo da psicologia. Ela foi fazer, literalmente, de novo, a faculdade na Universidade do Einstein. Ela está fazendo um caminho incrível. Está se especializando em comportamento. Está falando de gerações. Está escrevendo 2, 3 livros já. E está, assim, mudou totalmente ali o universo dela para isso, né? Então, assim, ela está trazendo todo, obviamente, o conteúdo que ela tinha de antes, toda a expertise que ela adquiriu durante décadas, né, sendo uma alta executiva. Ela falou, cara, eu vou aplicar isso agora em outra coisa. Uma coisa que agora eu gosto mais e uma coisa que eu consigo ter credibilidade também, consigo aprender e fazer. Então, eu achei ela um ótimo exemplo. Tati, beijo pra você. Tati está convidada para o Pode Pratear. E, enfim, aí só para te falar das gerações, né, o que eu estou vendo nas empresas. Eu concordo com a história da intergeracionalidade é uma palavra senhora, difícil. Não vou nem tentar falar de novo. Intergerações. Mas esse assunto, para mim, é bem parecido com outros assuntos, né? Muitas vezes as empresas falam assim, a gente quer inovar, a gente quer mudar. E aí, como que é uma empresa? Eu falo que a grande maioria das empresas são polvo. O que é um polvo? Ele tem um monte de braço, que é um monte de funcionário, mas uma cabeça só. Por quê? Porque eles sempre contratam funcionários no mesmo perfil. Então, você pega as empresas maiores do mercado, elas só contratam da mesma faculdade, as pessoas têm o mesmo hobby, a mesma formação. Sério, elas são iguais. E eu falo, gente, como é que vocês vão inovar? Essas pessoas aqui dentro são idênticas. Porque a pessoa vai lá dar uma ideia e o outro fala, lógico, é demais. Eu faria isso, eu gostaria daquilo, eu tomaria isso. Eu não faria melhor. Eu não faria melhor. Arrasou, tá incrível. Aí a pessoa vai lá, bota no mercado e as pessoas, o consumidor não é aquele perfil, dá tudo errado, né? Então, assim, as empresas polvo e as empresas do Brasil foram durante muito tempo assim, porque todas elas tinham essa mania de contratar pessoas do mesmo jeito, do mesmo lugar e tal. E aí elas começaram a partir para as nossas políticas, finalmente, de diversidade, né? Então, o mundo se abriu lá naquele momento para woke, diversidade, era uma pauta gigantesca. E aí começou-se a trazer, finalmente, e ainda bem, essa diversidade para as empresas. Onde pessoas diversas conversam, onde backgrounds diferentes, formações diferentes, né? Pessoas de perfis completamente diferentes e tudo mais, entrou aí. A pauta
das idades, das gerações, nunca entrou muito aí. Ela sempre tinha gerações mais velhas chefe, daí para baixo, gerações mais jovens, né? E essa pauta da diversidade está sendo esmagada nesse momento do mundo, né? A gente está deixando totalmente de lado. Sim. Todas essas iniciativas que eu vi nas empresas, eles pararam, eles Sim. mandaram embora uma grande parte das pessoas, disseram que as pessoas não tinham fit. As empresas nunca souberam se adaptar para receber essas pessoas, nunca souberam mudar, nunca souberam se atualizar, mas dizem que as pessoas não eram fit para elas, né? Então, assim, a gente está esmagando essa agenda toda enfim, seja como você quiser chamar de diversidade. E eu acho que essa questão do etarismo, ele nunca entrou nesse lugar muito. Ele nunca foi uma grande pauta. Era mais básica ainda, né? Talvez seja uma pauta mais sofisticada, mas ainda era só homem e mulher, pessoas de formações diferentes, raça. A gente estava... No básico do básico, é ridículo Alguma a gente discutir isso. Física ou... PDC, exatamente. A gente discutir isso em 2026 é a coisa mais absurda no mundo, né? Mas, enfim, essa ainda era a pauta. Sobre essa questão da idade, como ela nunca entrou, eu não acho que ela é um assunto tão relevante. Não vejo isso, pelo menos, no dia a dia, como uma coisa mais relevante. Mas eu gostaria de ver... sabe quando hoje em dia você manda um currículo e eles falam para você não colocar a foto? Muitas empresas já trabalham assim. Fora do Brasil é tudo assim, né? Contratação é assim. Você não põe foto e você não precisa colocar gênero. Idade. Sim. Ah, tá. Então, na teoria, isso é para tentar barrar o preconceito e o bias de gênero, né? Para não contratar nem homem nem mulher. E a foto, para pessoas preconceituosas, infelizmente, que existem no mundo que recrutam, ele não julgar a pessoa pela fisionomia dela. Certo. Eu acho que a questão da idade vai entrar nessa seara em breve, né? Você não vai colocar a sua idade, a sua data de nascimento, e você vai ser contratado pelo seu currículo de verdade, pelo que você... Meritocracia de verdade. Eu não gosto dessa palavra. Também não gosto, tá não bom. vou falar meritocracia, que eu acho que ela não existe. Certo. Vou falar que pelos seus méritos, pelo que você conquistou, Certo. pela sua carreira, pelo que você estudou, pelo que você, né, pelo que você é como um profissional. Então, eu acho que a gente deveria começar a entrar nesse lugar. E, por outro lado, existe um universo onde a AI vai passar a fazer as contratações, né? No mínimo, não sei se é a contratação final, mas hoje em dia, a imensa parte das empresas já está colocando AIs para fazer a pré-triagem inicial. E, na teoria... Não na prática ainda, mas na teoria a AI não deveria ser preconceituosa em relação à idade, gênero, etc. Né? Então, se bem treinadas, essas AIs podem acabar com esse tipo de problema de falar, via idade, não vou contratar. Se mal treinadas, nossa senhora, aí a gente... aí estamos um pouco preocupados. Temos mais um problema. Temos mais um problema. Então, tem esses dois lados. Mas tudo que eu digo, né? Quando a gente fala de futuro, o futuro não existe ainda. Eu trago as questões como elas são, porque a gente já tem que pensar que a gente tem que resolver elas, né? Não adianta eu pegar a melhor AI para me falar, ela tem que me falar quem é o melhor candidato, não baseado na idade, no currículo. Então, eu tenho que treiná-la para isso, né? Uhum. Então, a ideia de adiantar o futuro é olhar tanto para as coisas positivas que podem acontecer, quanto para as negativas e optar pelo positivo, né? Então, esse é um pouquinho do que eu tento fazer. Gente, ó o problemão que pode dar, vamos por aqui, né? Sim. Pelo outro lado. Ô, Dani, e por que você não gosta da palavra meritocracia? Eu não gosto da palavra meritocracia porque ela parte do pressuposto que todo mundo saiu do mesmo lugar. Entendi. Que todo mundo começou no mesmo ponto de saída e a partir daí teve as mesmas oportunidades e conseguiu chegar num lugar. Só que a meritocracia ela só leva em conta aquele seu percurso, por exemplo, dentro da empresa, não o que você passou antes. Então, se você nasceu numa favela, se seu pai morreu, se sua mãe trabalhava 80 trabalhos, se você não conseguiu fazer a melhor escola, se você nunca fez uma faculdade, se você não fala inglês, e você mesmo assim conseguiu entrar naquela empresa... Tudo isso não é levado em conta. Uhum. Então, cara, essa pessoa aqui, ela ralou, ela suou, e ela infinitamente fez muito mais coisas do que a outra pessoa que foi lá e fez a melhor faculdade, a mais cara. Já entrou no... Já berço de ouro, falando inglês, e fez essa coisa dela. Então, a meritocracia é muito injusta, porque ele não mede nada disso. Então, as pessoas não saíram do mesmo ponto de saída. Elas vão ficando para trás... Não porque elas não são boas e não porque elas não se dedicaram o suficiente, mas porque simplesmente elas não foram dadas as mesmas oportunidades. Então, eu detesto essa palavra, eu sei que as empresas adoram usar ela, mas ela é completamente injusta. Assim. Então, na verdade, a meritocracia não é nada meritocrática, né? Nada. Resumindo aqui. Exatamente. Gostei da sua observação. Tem um vídeo na internet lindo, assim, depois eu te mando para você ver. Fica bem claro, é um cara que ele fala, vocês... ele coloca um monte de adolescentes... enfileirados e ele fala dá um passo para frente, já viu, né? Já vi, essa é exatamente a explicação de meritocracia, né? Quem teve isso na vida, dá um passo para frente. Quem tem os dois pais, dá um passo para frente. Quem tem os dois pais casados ainda, dá 2 passos para frente. Aí
É maravilhoso. Os outros vão ficando, metade vai ficando. Sim. Isso é meritocracia. Os outros estão voando na carreira e na vida. E a galera, por nada que tenha a ver com eles, eles não têm culpa se os pais estão vivos ou não, ele não tem culpa se os pais se separaram ou não, não tem culpa se ele conseguiu estudar ou não, comer o que ele tinha que comer para ser mais, pro cérebro ficar mais ativo. Ele vai ficando para trás naturalmente. Então, a meritocracia é exatamente isso. Eu não fiz nada. Eu não poderia ter feito nada diferente sobre essas situações e eu fiquei para trás por causa disso. Então, e a outra pessoa também não fez nada para, né? Ela simplesmente nasceu numa casa onde os pais tinham mais condições, onde conseguiram estudar melhor, onde conseguiram dar uma alimentação melhor, uma estrutura melhor para a pessoa focar no que ela tinha que focar, e ele deslancha, né? Então, a meritocracia não leva nada disso em conta. Então, esse é o meu problema com ela. Mas esse vídeo é lindo. É lindo mesmo. Posto o link aqui pro pessoal. É lindo mesmo, vou postar. Bom, eu sou da geração X, né? Já falei aí, e geração X aqui explicando, são os nascidos entre 1965 e 1980. A Dani não é, porque ela nasceu em 82. Isso, eu sou millennial. Bom, como eu te falei, eu cresci, amadureci no mundo analógico. A internet entrou na minha vida. Eu já era jornalista formada, né? Meus primeiros empregos, inclusive, eram em máquina de escrever. Eu sou formada em datilografia. E nós somos os últimos seres humanos analógicos a pisar neste planeta. Depois de nós não haverá mais ninguém. Te pergunto, que papel essa geração ocupa nesse cenário de transição histórica? Interessante, né? Mas eu acho que é o papel do humano. Desbravamos, né? Eu acho que é o papel do humano mesmo, sabe? Eu vi, tenho várias pesquisas que eu tenho lido que a geração Z, assim, você pergunta... você gosta de Elvis? Eles, quem é Elvis? Você gosta dos Beatles? Quem é Beatles? Então, assim... Até arrepio. Então, tem uma coisa interessante, e aí pergunta, né? Acho que 70% acho que o Holocausto não existiu ou que ele foi aumentado, né? Da geração Z. A história está sendo reescrita pelas redes sociais. E essas pessoas estão aprendendo as inverdades, ou estão esquecendo o que aconteceu. Eu acho que o papel dessas gerações é manter a história viva, é contar como as coisas funcionavam e é manter a humanidade das relações viva também. A gente sabia fazer as coisas de uma maneira totalmente diferente. Estava me lembrando, vindo para cá, que eu fiz intercâmbio. Morei na Inglaterra, numa cidade pequena, sei lá, acho que no meio da faculdade, uma coisa assim. E não tinha celular, não tinha smartphone, eu não tinha computador, porque eu não trabalhava, né? Na época não tinha nada disso. Eu cheguei na minha cidadezinha, eu tinha um quarto. E eu cheguei, no dia seguinte que eu cheguei, eu fui numa loja, comprei um som, não sei como chama isso, um CD player. Um CD player. E CDs, levei para o meu quarto e eu fiquei quase um ano morando naquele quarto, com meu CD player, sem televisão. E eu não enlouqueci, eu tinha uma vida interessantíssima, eu amei minha passagem por lá. Claro, eu saía daquele quarto para estudar, para sair com os amigos e etc. Mas não tinha computador, não tinha internet, não tinha celular, não tinha com quem conversar, eu tinha que ligar da rua do Orelhão. Uhum. E eu fiquei pensando, mas gente, como é que eu não enlouqueci sem fazer nada, né? No espaço do tempo de eu não fazer nada. E é isso que eu acho que a gente precisa conseguir resgatar. E essa geração é a única que consegue trazer isso de volta. É relações humanas, sem intermediação da tecnologia, tempos humanos, porque a gente não está mais num tempo humano, né? A gente está num tempo que nos obriga a ficar estressados, etc., porque não é o nosso tempo, é o tempo da tecnologia. Uhum. E história. Eu acho que mantenimento dessas coisas que foram ícones, que foram coisas que aconteceram, que foram absolutamente importantes, que está sendo apagado. Não... Obviamente que algumas pessoas fazem isso de propósito, mas a maioria das pessoas que recebe isso não é de propósito. Ela não recebe aquilo suficiente para aquilo marcar ela. Então, quando as pessoas dizem, como é que você conhece os que conheciam, né? Eu conheço Beatles, conheço... Meus pais se escutam comigo, ou me botam para eu escutar. Sim. Então, é isso que eu vejo que é o papel deles, entendeu? É legal, esse mundo é importante. Uma das principais características para a gente se manter relevante é o saber o que está acontecendo no mundo. Eu sair na rua, a gente chama de pulso da rua isso, né? Ou seja, eu falar, isso não me interessa, eu não saber, é péssimo. Aí você envelhece imediatamente. Você se tira do mundo. Isso é péssimo, né? O importante é você estar na rua, você viver aquilo, você saber o que as pessoas estão fazendo. Você tem que estar conectado... Se manter atualizado. Com o que está acontecendo. Mas não só na notícia, no que as pessoas estão fazendo, o que os jovens estão falando e fazendo hoje. O que os jovens estão escutando, né? As gírias. Tudo. Acho que para quem tem filho é mais fácil, mas se você, né, também não está em contato com todas as gerações, então eu acho importante fazer essas coisas.
Mas, por outro lado, eu acho importante não deixar de trazer tudo aquilo que te fez também, né? Tudo aquilo que você carrega. Porque senão a gente vai deixar aquilo... Cara, você consegue imaginar, você como uma pessoa da sua geração, consegue imaginar daqui a pouco não se ouvir falar mais de Beatles? Porque depois que a gente se já for... acho surreal. O tamanho que eles foram, a mudança que eles trouxeram, o impacto que eles tiveram. A gente fala de artistas Billie Eilish, mas não fala de Beatles, entendeu? Uma menina muito mais irrelevante, né? Musicalmente falando do que, por exemplo, uns Beatles. Então, sem dúvida. Eu acho que isso é importante. Então, eu acho que essa educação é interessante. E essa coisa de relações humanas é muito interessante também. Perfeito. E aí, aproveitando o gancho que você falou aí, né? Dessa geração nossa, olhar, né? Continuar, sei lá, tentar manter essa humanidade, né? Levar para as novas gerações essa humanidade. Eu vi um post seu recentemente que você fala que 68% da geração Z relata sentir nostalgia por épocas que não viveram. Quer dizer, ao mesmo tempo que essa geração Z não sabe quem é Beatles, ela quer, de alguma forma, estar atrás de um passado que ela nem viveu. Como é que pode ser isso, Dani? O que esse dado revela sobre o presente? Eu acho que tem a ver um pouco com o propósito, sabe? Eu me lembro de quando eu era jovem, eu olhava para as coisas dos anos 60, da ditadura do Brasil, e falava, putz, o que eu mais queria ter vivido nessa época para ter combatido isso, para estar lá na frente, para estar fazendo alguma coisa, né? Então, de alguma maneira, tinha um pouco disso, porque talvez naquele momento... romantismo, né? Tem um romantismo de passado, eu acho que isso em todas as gerações. Sim. Mas eu acho que a geração Z, ela olha para um mundo que está um pouco pasteurizado, muito pasteurizado. Então, está sendo consumido sempre a mesma coisa, praticamente em todos os lugares do mundo. Por isso que eu gosto muito da Ásia, né? Porque ela me oferece, pelo menos, um pouco de diferença do que a gente está consumindo aqui, né? Então, ela realmente, quando você pega os lados de lá da Ásia, ele realmente tira bastante do nosso eixo aqui, Europa e Estados Unidos. Mas, mesmo assim, acho que já está bastante pasteurizado o nosso consumo. Então, eu acho que o que for um pouco mais... O que for diferente, o que trouxer uma certa calma, porque essa geração está extremamente ansiosa, a gente tem crise de ansiedade gigante. A gente nunca viu... Bom, a gente fala de wellness hoje, desse mercado absurdo, né? E eu comecei o ano passado falando de um mercado de $1 bilhão e terminei o ano falando de um mercado de $10 bilhões, né? Meu Deus. Trilhões, desculpa. O maior mercado que a gente tem de 10 trilhões, né? Incrível, né? Absurdo, mas não é à toa, né? Tá todo mundo zoado, né? Então, a gente nunca viu tanta crise de ansiedade, a gente nunca viu síndrome do pânico tão alto, burnouts, a gente nunca viu o número de suicídios tão alto, suicídio infantil. Quando a gente fala com geração Z... Bullying, depressão. Quando a gente fala de geração Z, 75% relata ser extremamente sozinho, se sentir sozinho. A geração mais conectada do mundo se relata se sentir extremamente só, né? Então, a gente está com essa questão, né, emocional muito forte. E eu acho que é exatamente esse lugar de tentar se prender em coisas mais físicas, que são as coisas do passado, né? Uma fita, um tocador, uma coisa assim, que traz um pouco desse desejo, dessa reconexão offline. E não acho que vai durar, tá? Eu acho que isso é uma fase também. Acho que é impossível a gente vencer a tecnologia a partir de agora. Não vamos voltar a ser uma sociedade analógica, mas eu acho que a tendência do momento putz, eu estou um pouco cansado, eu quero fazer um mini detox offline, uma mini tendência, não acho que é a tendência que vai se seguir. Acho que é impossível isso acontecer, mas eu acho que é uma necessidade que esse pessoal vai ter agora também, até porque as redes sociais são um pouco chatas também, né? Elas estão repetitivas. Quando a gente começa a ter mais conteúdo que você não sabe se é humanos ou de AI, eu também já não sei se eu quero acompanhar. Quando eu não sei se eu estou sendo enganado o tempo inteiro ou não, porque muitos fakes também me é chato, né? Agora, o perigo, eu acho que hoje nas redes sociais, talvez a geração Z já tenha aprendido a ler isso melhor e já está mais atenta. Eu acho que, assim, duas coisas. Na geração Z, elas estão mais atentos, mas, ao mesmo tempo, eu acho que eles não têm as defesas deles. Talvez a geração um pouquinho mais jovem, que é... A gente vê um vídeo de uma pessoa que está toda mexida ali com filtros. Você e eu, a gente olha e fala... Essa pessoa não é assim. Aquilo, ela tá toda mexida e passo pro próximo story e acabou. Sim. Passo a minha vida. Quando você pega uma pessoa mais jovem, que tá com milhões de questões de identidade, de corpo, de espinha, de ser amado, de ser gostado, e vê esse tipo de conteúdo, putz, pega muito pesado para eles, né? Então, acho que esse lugar deles realmente acharem que aquilo é real e não saberem a diferença entre eles e aquilo, isso é bem pesado, né? Que a gente vê, por exemplo, na adolescência, né? Na série. Isso eu acho muito pesado, porque eu acho que eles não têm ainda essa maturidade de interpretar quando uma coisa realmente é verdade ou não, e tudo afeta eles.
Mas, por outro lado, eu acho que eles já aprenderam um pouquinho mais as regras das redes sociais, já sabem um pouquinho mais de, tipo, isso é fake, isso não é, isso aqui eu não quero ler, o que eu quero ler, né? Eles já têm um pouquinho mais da manha porque eles nasceram nisso. O que me preocupa hoje em dia é a rede social com 60 a mais. 65 mais, que é o maior número de vícios que a gente tem. Só para você ter uma ideia, o usuário de TikTok, a gente tem mais 65 mais do que jovens. Então, só para você entender o que mudou o perfil. E eles sentam ali no sofá, porque eles não têm nada para fazer, e fica ali, ó, horas a fio, girando aquele algoritmo, assistindo um monte de besteira, contaminando, jogando aquelas coisas fakes nos WhatsApps da família, sem menor discernimento, mas porque não estou levantando para fazer nada, né? Agora, vê se na China eles estão fazendo isso. Não, eles estão na rua, dançando, se conectando com outras pessoas de vida real, né? Então, isso é bem preocupante, que é essa epidemia aí de 65 mais viciados em redes sociais, que eu acho que é um problemão também. Até porque isso deixa eles cada vez mais sentados, né? Cada vez mais sedentários, cada vez mais não conectados à realidade, ao contrário, mas alheios e cada vez mais radicalizados também, né? Sim. Então, eu acho isso uma coisa que a gente não fala muito e as pessoas não prestam muita atenção, mas eu acho, assim, o maior perigo hoje é esse, assim, é realmente uma questão bem... Como mudar isso? Você vê alguma saída para isso aí? Cara, eu acho que é uma reeducação social mesmo, sabe? Porque é tipo alimentar, a gente faz... É um negócio meio de base, né? É difícil, né? E o filho olhar, né? O filho olhar pro seu pai. Por outro lado, também, sabe quando você dá da celular ou da tablet para a criança para distrair ela no restaurante, eu sinto que é essa geração sanduíche super sobrecarregada também, fala... Ai, você tá no filho adolescente, que tem pai idoso, isso, eu falo assim, tem que trabalhar. Pai. Dá o celular pro pai também, deixa lá, porque também me dá um pouco de paz aqui, entendeu? Então, é um problema social gigante, entende? Não tem ninguém olhando essas pessoas para cuidar delas também e fala, não, vem, vamos sair, vamos passear, vamos... Que tempo você tem para levar seus pais para sair para passear agora? Se você também tem que trabalhar mais de um trabalho, né? Eu falo, eu tenho 10 trabalhos, eu não tenho um minuto, assim, eu trabalho, acho que eu não tenho um final de semana que eu não trabalho, da minha vida inteira. E quando eu tô viajando, é mais ainda, eu não tô me divertindo, tô trabalhando o tempo inteiro. Acordo 2, 3 da manhã para fazer palestra, porque eu tô fuso horário ao contrário. Então, assim, a gente realmente não é por mal, ninguém tá fazendo nada por mal, essa é a loucura de todo o negócio, né? Todo mundo quer acertar tudo, mas o jeito que a gente está estruturando as coisas, ela tá inviabilizando que a gente preste atenção nos nossos filhos, que a gente preste atenção nos nossos pais, que a gente preste atenção na gente, né? A gente vai adoecendo também. Então, é todo um mecanismo que precisa ser olhado, que aí sim eu acho que traria essas relações para pontos de talvez mais saudabilidade, serem mais saudáveis até, né? Sim. Mas é isso, essa geração sanduíche, eu acho que é um problemaço que a gente tem hoje também, né? Você está preocupado ali cuidando dos seus filhos e pagando por eles, e cuidando dos seus pais, que, poxa, deveria ter morrido, né? Porque conseguiu guardar dinheiro para o quê? 10 anos? Mas, de repente... Não, e muitas vezes tendo que ajudar os pais. Exato, por isso, não morreu, então também tem que pagar aqui para vocês, que vocês, né? Aquele dinheiro que você guardou, lembra? Não está mais dando. É verdade, não está. E da onde ele vai te dar dinheiro hoje em dia com 80 anos, 90? Não vai. Sim. Né? Então, olha a questão que a gente está vivendo também, né? E isso vai fazendo com que todas as gerações... Aí você está exausto, aí você não performa no trabalho, aí você não performa em casa, né? Tem toda uma bola de neve. Então, realmente, é uma questão sistemática, não é um pontinho, outro pontinho, né? A gente realmente precisa olhar para essa questão da longevidade como uma coisa importante, né? Um conjunto maior, né? Olhar um todo mesmo, né? Gente, que BO que a gente tem aqui no Brasil. No Brasil e no mundo, mas no Brasil eu vejo, assim, uma questão muito... Eu vejo muito grave isso, porque eu não vejo... Os governos estão mais preocupados, né, em cada um olhar o seu do que olhar do que olhar o todo, né? Vamos falar assim para a gente falar bem leve aqui. Bom, Dani, e aí, falando de inteligência artificial, o que você que é futurista, o que você vê por aí? O que vem por aí de inteligência artificial? O que você olha aí no horizonte? Eu acho que também essa é uma outra coisa que ela vai ser intrínseca da nossa sociedade, né? Não é uma tendência, não é uma onda. Daqui para frente será assim, né? O que eu acho... Eu sou do Conselho de AI da Samsung aqui no Brasil e justamente meu papel é conseguir traduzir essa tecnologia para as pessoas comuns. Porque apesar de a gente falar bastante sobre essa tecnologia, tem muita gente que não usa, nunca usou, não sabe usar. Então, não é também tão óbvio assim, não é tão... Acho que eu vi até uma pesquisa dos Estados Unidos ontem que dizia que 55% nunca usou, não usa no dia a dia, dos Estados Unidos, dos americanos, né? Ou seja,
Então, aqui deve ser bastante menos também, né? Até pela acessibilidade. Então. Sim. Mas eu sei que virou um frenesi, virou uma palavra muito falada. A gente vai ter cada vez mais soluções surgindo e a gente está na fase 1 do AI ainda, que é a tal da generativa, né? O que significa ela? Significa que a AI sabe fazer uma coisa bem. Cada AI que a gente tem não é um AI, um sistema horrível que vai dominar a gente. Nada disso. São mini AIs que a gente tem hoje. Muitas, como se fossem aplicativos do celular. Então, são infinitas mini AIs. Imagina cada uma delas como um aplicativo. E cada uma delas faz uma coisa boa. Né? Uma coisa muito bem. Então, uma é muito boa para editar vídeo, uma é muito boa para editar som, uma é muito boa para fazer transcrição, uma é muito boa para fazer cálculos complexos, uma ou não, algumas, né? São muito boas para escrever roteiros, enfim. Então, você vai pensar nelas hoje em dia, nessa fase 1, generativa, como assistentes seus para fazer coisas que você pode fazer de uma maneira mais simples, mais rápida, mais eficiente. Se você está trabalhando, isso para você é importante. Você tem que pensar em como ela pode te auxiliar, né? Então, eu entendo que, por enquanto, a gente está vendo esse tipo de função. Isso faz as coisas ficarem cada vez mais rápido. Então, significa que as pessoas vão demandar da gente coisas mais rápidas, que eles sabem, você pode fazer nessa velocidade do AI. Você não precisa mais, né, uma edição de vídeo. Eu comecei minha carreira com RTV, rádio e televisão. A gente filmava comerciais de 30 segundos por semanas, né, com câmeras gigantescas, equipes gigantescas. E depois eu ficava sentada na ilha de edição do lado do cara, do editor, por uns 10 dias, pelo menos, congelando naquele ar-condicionado, uns 10 dias para fazer 30 segundos daquilo, né? Hoje em dia, literalmente, né, a gente vê os creators e com essas ferramentas nos próprios celulares da Samsung, você faz isso em minutos, né? Você literalmente pega um grande material e ele te ajuda a editar em minutos, né? Então, você vai ser exigido uma nova velocidade. E aí não adianta falar, mas eu não... Não, vamos embora. Vamos embora, porque assim, é aquilo que a gente conversou lá atrás, né? Acho que esse é o primeiro passo, assim, sabe? Quem quiser se manter relevante no mercado de trabalho... E eu não estou discutindo se é correto ou não. Só estou discutindo que eu sinto que se a gente não se adaptar, vai ser prejudicial. Porque eu não vejo nenhuma volta atrás, né? Eu acho que é um novo jeito de trabalhar e fazer as coisas. De mesma coisa com as escolas, com as crianças. Então, acho que isso não tem uma coisa de idade, né? Não pode usar o celular na sala de aula, não pode... Gente, assim, hoje o celular é calculadora que era antes, né? Você falava para uma turma de engenharia que não podia usar a calculadora ali para fazer... Não pode, né? Antes não podia porque não existia calculadora, depois que surgiu a calculadora, vai usar. E agora que o celular é uma super mega calculadora que faz 1,5 milhão de coisas, aproveita aquilo, entendeu? Até porque essas crianças... Você não precisa fingir que ela não tem o conteúdo, né? O conteúdo está aí. Ela não precisa armazenar mais no HD interno dela todo esse conteúdo. Ela pode acessá-lo quando ela quiser. O que basta saber é quem fizer melhores perguntas. Quem fizer os melhores engajamentos com aquela tecnologia vai saber resolver problemas de uma forma melhor. Essa é a nova educação. É ensinar as pessoas a pensarem em como fazer as perguntas corretas para chegar no melhor resultado. Mas todo mundo tem a mesma ferramenta. O que é interessante. O que me traz um pouquinho mais perto da meritocracia. Se, de repente, eu dou a mesma ferramenta para todo mundo, desde a escola pública até um colégio bilíngue caríssimo, de repente, ali eu tenho mais oportunidades justas, que eu acho bem interessante também. Né? Não preciso ter o dinheiro para comprar um computador caríssimo para eu ter alguma oportunidade. Né? Eu consigo me ajustar ali também. Então, isso é interessante. E aí a gente vai vendo essa AI se ficar cada vez mais sofisticada. No segundo momento, AIs que criam outras AIs. E, enfim, aí a gente vai caminhando para ela fazendo coisas cada vez mais automatizadas na nossa vida. E aí a gente vai ter que começar a prestar atenção o quanto eu quero delegar e o quanto eu quero eu mesmo fazer. Né? Porque daqui a pouco, realmente, tudo vai poder ser feito por esses, vou chamar de assistentes. E você vai decidir o quanto você vai entregar ou não na mão dessas tecnologias. Vai depender do quanto você quiser, ou eu quiser, ou ele quiser. Então, esse é o lugar. Assim. E aí vai levantar um monte de discussão de privacidade, de questões cognitivas, né? Diminuição cognitiva, enfim. Vamos ver tudo isso nascendo também daqui para frente. Mas eu acho que se a gente souber a lógica, entender a lógica dessa tecnologia do AI e souber aproveitar para o que for interessante, eu acho que é uma coisa que pode nos auxiliar, principalmente para quem está com menos energia, porque já está lá nos seus 50 a mais, pode ajudar bastante a diminuir essa diferença das gerações mais jovens.
os últimos... do ano passado todo, teve 30 novos bilionários no mundo. Teve, acho que 30 e poucos novos bilionários no mundo, abaixo de 30 anos, por acaso. Todos foram de AI. Todos foram empresas de AI. Sim. Que fizeram em casa, sentados, fazendo as suas próprias ferramentas. Sim. Não precisa ter menos de 30 anos. É que eles estão pensando mais rápido, porque eles já estão mais conectados com isso, estão na faculdade, estão vendo isso o dia inteiro e tal. Mas, de novo, se você estiver sentado na sua casa, tiver uma ótima ideia, sentar e conseguir fazer. Né? Eu fiz meus sites sozinhas, no Lovable ali, fiz minha programaçãozinha, impressionante. Eu não sei programar, não sei nada disso. Você escreve o que você quer. Você literalmente escreve, ele fala, muda a cor do fundo para azul. Ele muda. Coloca aqui a minha foto e traz aqui meu portfólio de... Cara, fiz em dias. Coisa que há poucos anos... Antigamente, você gastava, né, milhões, eu teria que chamar a pessoa, grana, demoraria. Então, assim, isso que eu sinto. Eu acho que, assim, para e pensa do que tem de bom. A gente sempre fica muito preso no que tem de ruim, eu acho. As pessoas ficam nessa mentalidade de que pode trazer de ruim. Mas eu acho que pode trazer um monte de benefícios também, e principalmente se a gente quer ter vantagens. E essa ferramenta é uma ótima vantagem para quem não... Porque ela é na nossa linguagem, né? Antes era diferente. Programador vai fazer programação porque é assim que você vai ser rico, né? Diziam antes. Bota seu filho na escola de programação e tal. Aí é complicado. Que aí eu acho que é difícil de aprender a linguagem, eu acho que são muito tempo de estudo. Você tem que gostar, né? Não tem que gosta de sentar na frente do computador e fazer aquilo. Agora você tira isso da frente e fala, só usa o que você já sabe. O seu dom de linguagem, que eu ainda acho que gerações mais velhas têm mais dom de linguagem do que as mais jovens. Sim. Vai fazer. Não precisa botar toda aquela coisa cabeçuda na sua cabeça e não precisa dedicar anos para aprender uma linguagem diferente. É a sua linguagem, você vai lá e faz. Então, eu vejo vantagens e eu queria convidar as pessoas a pensarem nessas vantagens também, até porque não dá para ficar lutando contra, eu acho, sabe? Então, vamos aproveitar, que eu acho que dá para ter ótimas oportunidades, voltando e conectando, principalmente, porque a gente vai ter que se reinventar cada vez mais e frequentemente ao longo da nossa vida longeva, né? Sim. Não, achei que foi super positivo o que você falou aí. Acho que é um super estímulo para as pessoas. Achei. Ô, Dani, e você acha que a humanidade sobreviverá? Em que condições? Não, eu tenho que ser positiva como uma futurista. Tem que ser positiva. Eu acho que tem um monte de coisa que a gente, né? Milhões de outros aspectos que a gente não levou em conta aqui. Sei lá, bomba nuclear, entendeu? Assim, a gente não está falando... Guerras, né? Várias coisas acontecendo. Epidemias. A gente não está... Assim, pensa que a gente está falando de um micro-recortezinho só. Desse nosso micro-recorte, estamos aí, vamos nessa. Eu acho que não sei em qual formato, né? Quando a gente começa a falar de futuro, a gente fala de, por exemplo, os maiores investidores que a gente tem hoje no mundo, eles investem em acabar com a morte, né? Então, eles têm, por exemplo, empresas que é para, literalmente, o propósito da empresa é acabar com a morte. Aí, quando você interpreta isso, você fala, então é para viver para sempre. Pode ser uma eternidade, mas não é assim, né? Lógico, aí é aquela história. Você pergunta, como vai ser? Sua memória, sua consciência vai ser uploadada numa memória externa, numa nuvem. Depois você pode plugar isso em qualquer outro corpo que for criado. Ficção científica é uma das coisas que a gente mais estuda no futurismo também, porque muitas delas viram verdade, né? Mesmo. Então, é uma grandíssima inspiração. Sim. E os maiores investidores do mundo estão nessa linha. O Elon Musk é um dos maiores fãs, por exemplo, né, de ficção científica que tem. E todos o pessoal da Singularity também. Então, quando a gente fala de imortalidade, a gente não fala de ser igual nesse mesmo corpo. Tem diversos formatos para a humanidade sobreviver a tudo isso. Então, também é uma abertura onde a gente entende se vai ser na Terra ou se a gente vai esgotar esse planeta e vai ter que ser em outro. É uma abertura para pensar em qual formato, se vai ser no corpo ou se não vai. A gente está indo num futuro um pouco mais, né? Um futuro mais longo, mas está na sua pergunta que é mais longa também. Se a gente vai realmente existir no formato que a gente existe hoje, isso vai ser uma outra coisa. Mas que a humanidade está lutando para conseguir seguir existindo, a gente está. Né? Se a gente vai ter que fazer grandes mudanças, talvez a gente tenha que fazer mudanças, né? Lembrando que existem milhões de coisas que a gente tem que considerar quando a gente fala de manter a humanidade aqui, né? Quantidade de alimento, orgânico ou não, pesticida, guerras, novas coisas que estão vindo do aquecimento global de doenças. Sim. Então, assim, tem um cenário gigantesco, calor, né?
Tem um cenário... Aquecimento global. Isso, é um cenário muito grande para você cruzar. Você precisa cruzar todas essas variáveis. Mas eu acho que sim, eu acho que a gente não só está tentando, quanto a gente conta com, principalmente, tecnologias como AI, para nos ajudar a sair de cada uma dessas coisas, né? Então, pensa, a gente hoje não tem exatamente a solução para o aquecimento global. Não temos. Se a gente tivesse, a gente estava fazendo, né? Ou pelo menos não tem um que as empresas estão dispostas a acatar, e que os governos estão dispostos a acatar, e que, né, está todo mundo disposto a mudar de combustível. Não tem. A gente não consegue hoje em dia nem concordar que existe o aquecimento global, né? Porque Verdade. Tem gente que acha que nem existe. A gente não está conseguindo nem concordar com esse ponto. Verdade. Então, o que muitos governos e instituições estão fazendo é contar com que, à medida que, por exemplo, um AI vai se desenvolvendo cada vez mais, ou que a gente chegue nesse modelo de computação quântica, ele nos ajude a pensar em soluções possíveis para o que a gente está vivendo, e aí sim a gente vai aplicar. Então, é isso. Assim, eu acho que a gente está navegando à medida que as coisas vão aparecendo e tentando solucionar todas aquelas que são mais urgentes também, né? E vendo as novas que vão aparecer. No dia a dia, as pessoas não estão pensando em tudo isso. Aqui eu trabalho com isso, então eu basicamente fico analisando todos esses universos o tempo inteiro. O que faz de mim uma pessoa extremamente ansiosa, como você pode imaginar. Mas eu acho que no nosso dia a dia isso não são coisas, que esse papo que a gente está tendo não são papos que eu tenho no meu dia a dia com pessoas comuns, que não me fazem perguntas sobre isso e que não estão achando que as coisas estão em perigo nem nada, né? As pessoas estão vivendo a vida delas tranquila e tal. Sim. Ô, Dani, como você... Tem que ser, né? Temos que continuar. Como você está se preparando para o futuro? Como eu estou me preparando para o futuro? Estudando o futurismo, né? Eu estudo o futuro. Não, e eu vou ser sincera, eu procuro fazer bastante daquilo que eu sinto que é bom para mim, né? Então, por exemplo, essas viagens, claro que elas têm um lugar aí de estudo e trabalho, mas também tem um lugar que é a coisa que eu mais amo fazer, né? Para mim, descobrir coisas novas, culturas novas e ser jogada num lugar onde eu não entendo nada é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E desvendar aquilo e tal. Então, eu tento não ser uma pessoa 100% workaholic. Eu tento ir medindo todas essas coisas. Eu quero fazer isso, eu vou fazer agora, não vou deixar para depois, né? Eu tento ir olhando esse tipo de solução. Eu penso, obviamente, no que eu quero ou não fazer em relação a filhos, por exemplo, o que eu acho desse assunto. São assuntos que eu penso para muito além da minha... Né? Quero dar netos para meus pais, né? Eu penso infinitamente além. O que vai ser deles, o que vai acontecer, qual caminho vai tomar, o que isso muda daqui para frente na minha vida. Então, assim, tudo Quero ou não colocar filhos nesse mundo tudo é mais que a gente pensado. Tá vendo. E eu também, obviamente, todos os dias eu fico inventando novas soluções de empreendedorismos, assim, de coisas novas para eu fazer, porque eu acho que a gente não deveria hoje colocar suas fichas numa cestinha só também. Então, eu mesma, a cada X tempo, fico... Não, peraí, será que eu estou muito focada numa cestinha só? Será que eu posso fazer alguma outra coisa em paralelo e deixar aquilo acontecendo? Será que eu posso plantar uma outra sementinha em outro lugar? Será que eu deveria olhar um pouco mais para outro universo? É claro que eu não tenho todo esse tempo disponível para isso também, né? E nem toda essa energia. Mas o que eu posso, eu fico sempre... Eu sempre acho que eu não estou garantida. Esse é o meu tipo de pensamento. Eu falo, não estou garantida, então o que eu posso começar a olhar, né? Então, é uma inquietude, assim. E acho que é importante a gente estar conectado com o que está acontecendo nas novas gerações, no mundo, nos comportamentos, porque isso nos faz ficar dentro da realidade, dentro do mundo, dentro dos assuntos, né? E eu acho isso bem importante, assim. Eu acho que a gente não deveria, não importa a idade, se alienar, sabe? Assim, porque eu acho que as coisas realmente estão se transformando. E quando a gente dá aquela alienada, a gente dá um check-out. Assim, a gente fala, já não me interessa mais. Eu entendo super essa frase, mas eu acho que ela dá uma... te bota ali na tela do TikTok, sabe? Eu não me interesso mais pela pessoa real que está ali na minha frente, te joga para você se interessar e ficar viciado ali em alguma outra coisa o tempo inteiro que talvez você nem sabe o que você está assistindo, né? Sim. Então, não é que você está selecionando e às vezes você perde horas em rede social e quando acaba o dia você fala, o que eu vi mesmo? Exatamente. Né? Uma coisa, realmente é uma perda de tempo absurda. E um vício, né? Não, total. Eu nem posso falar muito, porque eu realmente não conheço quem não fique no Instagram
Muitas vezes você tá numa festa. Ontem eu tava numa festa. Tá todo mundo batendo papo. Daqui a pouco, todos da minha geração, tá? De repente eu olhei, tinham 3 na minha frente. Dando aquela olhadinha básica, entendeu? Então, real, a gente tá meio viciado mesmo. Virou o hábito, né? Sim. Entrou pra vida da gente, né? Ô, Dan, e... viver mais não significa viver melhor, né? Não. E a gente tá aqui falando justamente sobre isso. O que precisa mudar culturalmente, estruturalmente? Acho que você até já falou, né? Eu acho que o maior perigo da longevidade é, a princípio, quando você fala, seremos longevos, parece uma coisa boa, né? Parece uma coisa legal. Uau, a gente superou tanta coisa que a gente consegue viver mais tempo e tal. Isso aqui tem uma armadilha grande que é todas as questões relacionadas à longevidade, remédios, tratamentos, procedimentos, ingredientes, blá, blá, por enquanto são muito caros. Sim. E exames, enfim, eles são caros, são novidades, né? Como toda tecnologia começa bem caro, depois ele diminui, mas enfim, são caros. E o que vai acontecer no começo é que essa longevidade vai ser exclusiva para quem puder pagar. E isso talvez crie um abismo maior ainda, né? A gente separa ali quem vai morrer cedo de quem vai morrer tarde, pela questão de grana social, econômica, né? E esse é o maior perigo. Então, o que a gente precisa tomar muito cuidado é que essas questões de longevidade, elas precisam ser forçadas, ou que elas já nasçam para serem mais democráticas, com custo mais acessível, ou que rapidamente a gente consiga melhorar a tecnologia delas para que elas caiam de custo. Porque senão a gente vai causar o maior abismo social que a gente já viu. Porque, por enquanto, ok, que um hospital privado, enfim, tem uma estrutura diferente de um hospital público, né? Tem mais salas, tem mais camas, tem uma sala de cirurgia melhor, né? Tem, sei lá, tem todo esse universo. Não vou, só que é igual, né? São 2 hospitais. Só que daqui para frente não vai ser hospital com hospital. Vai ser uma pílula mágica que te faz viver 50 anos mais versus você nunca vai ter essa pílula mágica, por exemplo. Né? Enfim, são tratamentos, são coisas que você pode injetar, são exames que você pode fazer, um scan de corpo inteiro que detecta todas as suas questões que você vai ter desde hoje até você morrer e você vai tratar, que vão custar muito. Então, não é mais o igual com o igual, entendeu? O igual com menos recursos e o igual com mais recursos. É um muito diferente com o nada. Então, isso é bem perigoso também, porque a gente vai criar ali uma separação ainda maior. Muito maior. Então, a gente também, aí é uma das coisas que a gente precisa forçar a mão para que a longevidade realmente consiga chegar para a maioria. Para todos. E chegar de uma forma boa, né? Não de uma forma, né? A gente vai viver mais e viver ruim, de uma forma ruim, né? Com certeza. A qualidade é importante. Sem qualidade. E aí você sabe, né, que tem várias... Eu acho que com o aumento da longevidade vai aumentar, por exemplo, o aumento de empresas e startups de suicídio assistido. Porque não necessariamente você quer viver mais. A gente faz pergunta, você quer viver mais? A pessoa fala, não quero, já deu, não vou querer. Não é sobre viver mais, é sobre viver aquilo que eu quero viver. Então, eu não acho que as pessoas necessariamente querem viver muito também, entende? É interessante isso, né? Tem esse lugar, não sei se ele é aspiracional para todo mundo, nem para a maioria, não sei, sinceramente. Então, realmente tem uma questão de qualidade de vida que é o mais importante. E é estranho, né? Talvez a gente não foca na qualidade de vida hoje que a gente tem, vai precisar focar na qualidade porque eu vou ter mais vida? Por que eu não foco hoje na qualidade de vida que eu tenho? Sabe? Os valores, aí a gente começa a pensar nos valores que a gente tem, né? Trabalhe muito, aí você vai aproveitar quando você for mais velho. É isso que a gente pregou, né? A geração X, inteira, principalmente. Né? A gente ouvia falar assim. A geração X criou o conceito de workaholic, criou o conceito de trabalho muito, suor, meritocracia. Foi tudo criado pela geração de vocês. Para quando vocês se aposentarem, finalmente vocês vão poder aproveitar, né? Esse foi vendido para vocês. Você vai poder viver, né? Aproveitar, viajar, isso, porque você vai estar, nossa, super rico, sei lá como, seus filhos vão estar criados. Aí vocês chegaram lá. Cara, não é nada disso, né? Essa promessa não é bem assim. O mundo está super desigual, o dinheiro que vocês guardaram não foi tanto, a saúde não está aquelas coisas, os filhos não estão conseguindo ganhar dinheiro para se sustentar, então eu estou tendo que pagar por eles muitas vezes. Assim, não foi aquilo, né? Então, essa cultura que a gente tem também, né, de
faz agora enquanto você tem energia, aproveita depois. Essas máximas que a gente criou para a sociedade, para ter uma força de trabalho, para manter as pessoas na linha, para manter o capitalismo funcionando, eu não sei se elas vão continuar sendo as máximas daqui para frente também, né? Eu escuto muita gente dizendo, eu vou viver o que precisa viver, depois se explodir uma guerra, se vier uma pandemia, dane-se, se eu morri feliz, eu fiz o que eu queria fazer jovem, com energia, bem, dane-se se eu morrer com 40, 45, 50, 90, não importa. Então tem esse tipo de pensamento agora também, mas ao invés das pessoas já fazerem isso, já aproveitarem agora, está esperando para aproveitar daqui a 30 anos. Mas talvez seja intrínseco do ser humano, né? Não sei, essa comparação, eu tenho que ter a mesma coisa que os outros têm, o mesmo carro, o mesmo apartamento. Não sei, talvez seja intrínseco da gente não querer ficar para trás de alguma maneira. É uma confusão, né? É uma confusão. E que pergunta a gente, como sociedade, deveria estar se fazendo hoje para ter um futuro melhor, ou, enfim, para olhar para o futuro? O que você acha? Que pergunta. Acho que a pergunta é bem filosófica, assim, apesar de eu estar falando de coisas menos, né? Mas eu acho que é pensar em que futuro você está construindo através das coisas que você está fazendo hoje, né? Para você, para sua família, para sua comunidade, que eu acho que a gente colocou a comunidade na pauta, que é uma coisa que a gente não coloca muito, é importante. Então, é isso, que futuro eu estou construindo, né? E tentar entender se ele é positivo. Porque, no fim, é isso. Quando a gente estuda futuros, a gente faz cenários futuros. Eu, obviamente, não sei como vai ser o futuro, né? Pode tudo mudar, pode cair uma bomba atômica que amanhã tudo que eu fiz de previsão não acontecer. Mas o que a gente faz são cenários possíveis, né? Então, a gente analisa tudo que tem por aí e a gente cria uma série de possibilidades para o futuro. E se tiver uma outra pandemia, o que acontece com o varejo, o que acontece com os escritórios, o que acontece com a educação? A gente vai fazendo esse tipo. E se IA entra nas escolas e a partir de agora todo mundo aprender dessa maneira? E se a gente implantar um chip que já conecta com o computador? A gente vai fazendo possibilidades. E se os Estados Unidos, sei lá, se entrar em guerra com a China, vamos fazendo possibilidades. E a partir daí vão saindo os futuros possíveis, né? Então, não é que a gente sempre acerta. A gente tem uma gama de coisas que a gente já deu uma olhada e um deles provavelmente vai acontecer, porque são muitos, né? A gente faz isso muito para mercados, né? Então, você escolhe um mercado e você faz muitas possibilidades para aquele mesmo mercado. Então, aquela empresa já tem a solução se uma daquelas possibilidades acontecer, né? Não fica sentadinha igual a gente ficou lá na pandemia e espera ver o que vai acontecer sem se mexer, todo mundo sem vender, porta fechada, etc. Né? Então, por exemplo, você faz isso. Então, eu acho que esse estudo dos cenários futuros, dos cenários possíveis, ele é super útil para todas as pessoas no dia a dia delas, sabe? Eu pensar, tá, e se eu colocar meu filho nesse colégio? Você vai pensando nas possibilidades e chega em um lugar. E se eu colocar nesse outro? Aí você vai pensando nas possibilidades. Tá? E se eu me mudar de país e for morar no meio do interior da Itália, comprar aquela casa para reformar por $2, que eu tô vendo na internet, que todo mundo já pensou nisso na vida uma vez. Eu vou comprar essa casa de €2 e vou... Já sei, porque todos nós já pensamos. Vou comprar essa... E se? Aí você vai... Claro, você não pensa só na sua vida, você pensa no mundo externo. Tá, mas como é que tá a Itália? Como é que tá a economia? Eu vou dar uma... A AI é ótima para ajudar a fazer isso. Estou pensando nesse cenário. Quais são as coisas que pode me ajudar? Quais são as variáveis que eu deveria pensar para me ajudar a pensar nesse cenário para minha vida? Ela vai te trazer todas as variáveis. Tá, então pensa nessas variáveis daqui a 5 anos, 10, 20. E você entende? Eu digo, por isso que eu digo que a AI é útil. Você senta e você vai fazendo um bate-papo ali, ela vai te trazendo coisas que você nunca pensou também. E aí você faz isso para a sua vida, sabe? Então, que futuro é esse? Tá legal, não tá? Porque eu sinto que as pessoas muitas vezes vão. E aí, depois, quando elas param para pensar, talvez elas não sejam tão felizes. A gente está vendo esse resultado, né? Não é que eu estou trazendo ele do nada. A gente está vendo as pessoas realmente buscando coisas que elas não estão conseguindo alcançar, né? Sim. Então, eu acho que é isso. É tipo, que futuro eu estou construindo? E se eu posso, de repente, fazer esse tipo de exercício de cenários futuros possíveis que misturam a minha vida pessoal com o mundo, né? Que é o que eu falo, né? Morro de vontade de mudar pra praia e comprar vender coco na praia. Mas sempre falo, mas acho que praia não é uma... Eu futurista. Não sei se praia é uma boa, né? Porque se for na beira da praia, daqui a pouco o nível do mar vai subir em todo lugar, então vai levar a minha casa. Super. Então, assim, eu já fico... É esse tipo de estudo que eu falo que é legal fazer, porque, cara, você vai tomar decisões grandes da sua vida a partir de sempre, né? E por mais tempo, cada vez mais, né? Então, é importante que a gente tenha
Enfim, esse tipo de pensamento, o que eu falo, todo mundo tinha que ser um pouquinho mais futurista, pelo menos, só para você fazer suas próprias decisões, talvez um pouquinho mais informado, né? Assim, pensar um pouquinho mais do que só no automático do que eu acho que eu deveria fazer, ou é assim que se faz. Porque muita gente faz assim, é assim que funciona, né? Eu tenho muitos amigos que falam, não, mas é assim que as coisas funcionam. É assim que elas funcionam. Uhum. E eu fico assim, Né? Eu fico pensando assim, mas é assim... Tem certeza? Mas as pessoas têm essas convicções, então eu acho que elas vão cair por terra daqui cada vez mais, isso é importante de saber, não tem mais uma regra para se dar bem na vida e nenhuma regra para se dar mal. Você pode fazer tudo correto de acordo com a regra para se dar bem e não se dar bem. Então eu acho que as coisas estão mudando muito, a gente tem infinitas variáveis antes. Se antes tinha 2 caminhos, né, para você se dar bem, hoje em dia é infinitos. Uhum. Então a gente realmente precisa escolher melhor, né? A gente está com o paradigma das escolhas, né? Você precisa escolher melhor, você precisa... Só que escolher pensando nas consequências, não só suas, mas sabendo que as coisas vão mudar cada vez mais rápido e que o mundo vai mudar cada vez mais rápido, as tecnologias vão mudar cada vez mais rápido e você precisa considerar isso na sua vida, Ela vai ser afetada por isso. Eu sei que antes não era tanto, mas eu acho que agora vai ser muito mesmo. Perfeito. Prima. Crise de ansiedade para todo mundo. Ah, pessoal! Amei! Muito obrigada. Mas fiquem calmos, gente. Acho que é só a gente considerar um pouquinho mais, saber usar as ferramentas para as coisas certas e a gente tentar sempre carregar essa humanidade para que a gente não deixe ela se perder, porque eu sinto que quando a gente tem uma necessidade de nostalgia pelo que eu não vivi, é justamente isso que eu estou pedindo. Exatamente. Um pouquinho mais de... humanidade. O que está faltando que eu não estou vendo que essa internet aí não está me oferecendo, né? Então, eu acho que as pessoas estão abertas, todas as gerações estão abertas e a gente tem muita coisa valiosa para oferecer, né? Sim. Não, eu achei perfeito, que eu acho que assim, a gente sai desse papo com menos medo do futuro e mais responsabilidade pelas escolhas que estamos fazendo hoje. O futuro não existe. A gente que vai construir. Exatamente. Essa é a única mensagem. Estamos criando ele todo dia. Não estamos condenados a nenhum futuro. Então, a gente tem que, literalmente, cada um de nós, fazer o que a gente acha, não só pra gente, mas pro nosso mundinho, que assim a gente vai construir um futuro, pelo menos melhor ou mais desejável. A gente fala de construir um futuro desejável pra maioria, né? Perfeito. E se você gostou desse episódio, curte, comenta, compartilha e compartilha também com alguém de outra geração, porque o futuro a gente pensa no coletivo. Tchau, até a próxima.